Estudos pro TJ de São Paulo sobre atualidades. Umas notícias que eu vi que um professor recomendou, professor querido, recomendou para ler. 5 notícias abertas. Primeiro, notícias sobre o governador de Nova York, Andrew Cuomo, renuncia em meio de denúncias de assédio sexual. Isso aqui já é famosa, né? Ela faz 2 meses. Como é que se diz, né? O principal mês que cai na prova do TJ é o mês de agosto. Vamos lá. Governador de Nova York. Daí primeiro tem que anotar o nome do cara. Andrew Cuomo. Como o Andrew. Andrew Cuomo. Daí também tem que anotar. Porque se perguntar lá no meio de quais tipos de denúncias o governador de Nova York renunciou. Daí vai ter umas opções lá e a renúncia é denúncia de assédio sexual. Assédio sexual. Bom, o governador de Nova York, Andrew Cuomo, renuncia em meio de denúncias de assédio sexual. Ele será substituído pela vice-governadora Kate Hochul. Também interessante isso, né? Por quem substituiu o Andrew Cuomo, a Kate Hochul. Kate Hochul, não, Hochul. Rochou. Após uma transição que vai durar 14 dias, o governador é denunciado por ao menos 11 mulheres, segundo a investigação de Procuradora-Geral do Estado. Daí aqui tem um vídeo de uma renúncia do Andrew Cuomo. Então vou clicar no vídeo. É de 50 segundos. A forma que eu melhor posso ajudar agora, acredito nas circunstâncias, que eu melhor posso ajudar é dar um passo para o lado e deixar que o governo volte a governar. E é isso que eu irei fazer, porque eu trabalho para vocês. Fazer as coisas certas é para vocês. Com certeza ele faz um discursinho de renúncia que faz parecer bonitinho. Não é sobre mim, é sobre vocês. Tá. O governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, anunciou na sexta-feira, 10 de agosto, que vai deixar o cargo em meio de várias denúncias de assédio sexual. Como fez um pronunciamento ao vivo que ele negou a qualquer intenção sexual nas suas condutas, mas assumiu toda a responsabilidade. Eu acredito que, dadas as devidas circunstâncias, a forma que eu melhor posso ajudar é dar um passo para o lado e deixar que o governo volte a governar. Disse o democrata. Minha renúncia se fará efetiva em 14 dias. Ele confirmou que será substituído pela vice-governadora Kate Hochul após uma transição que vai durar cerca de 14 dias. Hochul será a primeira mulher a governar o estado de Nova York. Sério? Como é acusada de sexual e conduta imprópria por 11 mulheres, segundo investigações do escritório de Procurador-Geral do Estado de Letícia James. Daí tem aqui um vídeo de renúncia por denúncia de assédio sexual, 3 pontos para entender o que levou à renúncia de Andrew Cuomo. Depois aqui tem um conteúdo de supressão de aliados. Como é que tem? Isso aqui eu me lembro de ler. Que o Cuomo renunciou por causa que do Joe Biden falou para ele renunciar, né? Tipo, lá quando tava do jeito que estava escrito não estava falando pressão, mas estava falando que ele aconselhou. Como nega as acusações, tenta dar um tom de normalidade aos objetos relatados como abusivos, mas a pressão para que renuncie ao governo partiu de importantes aliados democratas, até mesmo pelo presidente americano Joe Biden. Veja no vídeo abaixo. Na Assembleia Estadual, controlada pelos democratas, o apoio partidário pela destituição do governador vinha crescendo desde a divulgação do relatório. O que tornou insustentável a sua permanência no cargo. Dos 150 deputados, 107 são democratas e 43 republicanos. Como chegou a ser cotado como promessa democrata para as eleições presidenciais de 2024 e pode assumir um papel importante no controle da pandemia de Nova York. Investigações contra Cuomo. O governador Andrew Cuomo começou a ser investigado em março após duas ex-assessoras acusarem
o governador democrata de assediá-las no local de trabalho. Após essas primeiras denúncias, outras surgiram. Segundo a procuradora do estado de Nova York, Letitia James, ao menos 11 mulheres se apresentaram aos investigadores com relatos de abusos. A investigação descobriu que o governador Andrew Cuomo assediou sexualmente atuais e ex-funcionários do estado de Nova York, envolvendo-se em toques indesejados e não consensuais e fazendo vários comentários ofensivos, afirmou James. A procuradora-geral pesquisou. Letitia James. A Procuradora-Geral de Nova York afirmou que o que se revelou foi um local de trabalho tóxico e um clima de medo. Ainda com a Procuradoria, como teria assediado sexualmente várias mulheres, muitas delas jovens, com apalpadas indesejadas, beijos, abraços e comentários inadequados. Segundo James, Commons e sua equipe também retalharam, ao menos, uma pessoa por reclamar a conduta do governador de Nova York. Daí aqui essa notícia do G1, mas daí um extra. Se você quiser, pode ouvir um podcast chamado O Assunto, da Renata Lopretti. O tema desse assunto aqui era assédio sexual, a pressão contra o governador de Nova York. Legal. O próximo assunto que eu vou ler é sobre a PEC do voto impresso lá que o nosso presidente pediu. Ela está aqui no conteúdo da Rádio Agência Nacional. PEC do voto impresso é rejeitada na Câmara dos Deputados. Assim, em uma sessão tensa, o plenário da Câmara dos Deputados rejeitou uma PEC do voto impresso. Deixa eu escrever aqui. Próximo conteúdo, PEC do voto impresso. PEC, voto impresso. Claro, tem várias PECs, mas deixa eu ver. Esse aqui foi em agosto. E o principal que cai no agosto... No TJ é do mês que saiu o edital, e foi agosto, né? Em uma sessão tensa, o plenário Câmara dos Deputados rejeitou a PEC do voto impresso com 229 votos a favor de 218 contra e uma abstenção de texto. Para ter sido aprovado era necessário o apoio de pelo menos 308 deputados, né? Bastante não foram. Com a decisão da Câmara, né, 2/3, com a decisão da Câmara, a proposta é arquivada. Alvo de polêmica, a PEC já havia sido rejeitada na comissão especial, mas ainda assim foi para o plenário. A pauta do voto impresso foi defendida em plenário pela base aliada, o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP, no Paraná, pediu que os colegas votarem a favor. Já deputados contrários à PEC sustentaram que o sistema de eleição brasileiro é confiável e auditável. O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos. Deixa eu colocar aqui os nomezinhos importantes, né? O que apoiava era o Ricardo Barros. Na verdade, eu não lembro o que esse cara é agora. Ricardo Barros, que barrou as calças. Barros. PP. Eu não sei exatamente o que ele é agora. Depois tem o Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara. Quem é o vice-presidente? PP. Câmara. Igual. Marcelo dos Ramos. Ramos Flores. Dos Ramos. Da PL pediu que a Câmara dê prioridade a outros temas, certo? O Tribunal Superior Eleitoral, STE, afirmou que jamais foi registrada nenhuma fraude desde a implantação das urnas eletrônicas em 1996. O tribunal afirma que o sistema é íntegro e permitiu, inclusive, a alternância no poder. E só tem isso mesmo. Sabia que no WhatsApp foi apagado ontem? Eu nem sabia. Procon SP notifica o WhatsApp por apagão do aplicativo no país. Caso as explicações do WhatsApp sejam consideradas ineficientes, o Procon de São Paulo não descarta aplicar uma multa milionária à empresa por causa dos danos financeiros que usuários da plataforma tiveram durante o pânico. Por que os usuários tiveram danos financeiros milionários? Não, por que eles tiveram danos financeiros? Outra questão, outra aqui, ainda é do Rádio Agência Nacional. Pai socioafetivo tem o mesmo status que pai biológico no registro civil. Isso aqui é legal. Essa coisa é bem legal. Isso aparece naqueles filmes lá. Daí o pai biológico vai lá, descobre que tem um filho
e daí ele quer poder sobre ele, ou o pai biológico vai lá, volta do nada e quer o filho de volta. Essas coisas aparecem em filmes, mas acho que isso não é verdade, né? A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o pai sócio-afetivo, também chamado de adotivo, tem o mesmo status de pai biológico e recessivo de uma pessoa. Os ministros das cortes não limitaram esse direito ao registro. Os dois tipos de pais estão em situações de igualdade quando o assunto é herança. Herança. Interessante. Agora a reforma tributária. Conteúdo de reforma IR. De imposto de renda. A reforma do IR, a Câmara reduz tributação de lucros e dividendos e conclui a votação do projeto. Texto base aprovado nesta quarta-feira por 398 votos e 77 previa tributação de 20%, deputados reduziram o percentual para 15% matéria. Esse aqui é do mês passado. Reforma do IR. Próximo conteúdo. Reforma do IR. A Câmara dos Deputados concluiu na tarde de quinta-feira a votação da proposta de reforma do Imposto de Renda IR de pessoas físicas, empresas e investimentos. O texto segue agora para o Senado. A única mudança aprovada pelos parlamentares durante a votação dos destaques foi a redução de tributação de lucros e dividendos para 15%. Vou anotar isso. Redução da tributação de lucros e dividendos para 15%. Foram 319 votos a 140. O texto base da proposta tem aqui... Tá, eu vou abrir. Só para ver o tamanho disso aqui. Câmara dos Deputados aprova texto base da reforma de imposto de renda. Na verdade, eu abri uma notícia aqui. Interessante. Vamos lá, só para aprender mais. Deixa eu ver, isso aqui é do mesmo mês. Saiba como cada deputado votou. A sessão foi encerrada antes da análise. Tem a mesma quantidade de votos que eu falei antes. A sessão foi encerrada antes da análise das chamadas destaques e sugestões de alteração da matéria, que podem ser votadas nesta quinta-feira. Aprovada na Câmara, a matéria seguirá para o Senado. Até o início da tarde desta quarta-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira. Informação extra. Quem é o presidente da Câmara? Já aprendemos o vice-presidente, que é o Ramos. Tipo, eu nem lembro o primeiro nome dele, mas eu lembro dos Ramos. Presidente, Câmara, é o Lira. Imagina uma lira. É o... Quem é Arthur Lira? Arthur, do rei Arthur. Arthur Lira. Certo. Disse que estava finalizando algumas conversas para viabilizar a votação. A votação se deu após o acordo entre parlamentares do governo e da oposição. O relator da matéria, deputado Celso Salbino, atendeu demandas dos deputados para chegar a um consenso, como a retirada do limite de renda de quem pode fazer declaração simplificada de imposto de renda. O projeto foi enviado em junho pelo governo ao Congresso como parte da reforma tributária. Para as pessoas físicas, as principais mudanças são o reajuste na tabela IR e a ampliação da faixa de isenção. Mudanças dos IR das empresas. O relator apresentou 5 versões do seu parecer. Na última protocolada, nesta quarta-feira, Sabino previu um corte de 7 pontos percentuais, de 15% para 8% na alíquota do Imposto de Renda das Empresas IRPJ, e um corte de ponto percentual na Contribuição Social sobre Lucro Líquido, CSLL. O corte na CSLL está vinculado à redução de incentivos tributários destinados a setores específicos. Inicialmente, o deputado previa cortar até 12 pontos, percentuais o REPJ e não previa mudanças no CSS. Ele mudou de ideia para angariar apoio dos governadores e prefeitos que alegam perda de recursos com a reforma, já que a arrecadação de imposto de renda das empresas é compartilhada com estados e municípios e a CCL não. Sinistro. Mesmo com as mudanças desta quarta-feira, os secretários estaduais
da Fazenda calculam perdas de 9,5 bilhões por ano para os cofres estaduais e municipais. A Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, a Brasef, manteve a estimativa de perda de 1,5 bilhão somente para as capitais e maioria cidades do país. Pela proposta original do Executivo, o impacto fiscal da reforma do imposto de renda seria nulo, ou seja, não haveria aumento nem queda de carga tributária ou arrecadação. O Ministério da Economia, entretanto, não divulgou estimativas sobre o impacto fiscal da versão da reforma aprovada pela Câmara. Taxação de lucros e dividendos. O texto aprova prevê a tributação em 20% de lucros e dividendos distribuídos pelas empresas. É uma forma de compensar a redução dos demais impostos. Os dividendos são isentos de impostos no Brasil desde 1995, a mudança é uma das bandeiras da oposição. Contudo, ainda há a expectativa de que o percentual caia para 15% durante a votação dos destaques. Sobre pessoas físicas, a forma de imposto de renda também afeta as pessoas físicas. Uma das alterações é a atualização da tabela de imposto de renda. De pessoas físicas isentando o imposto de renda, todos os trabalhadores seletistas que receberem até 2.500 e o que corresponde a uma correção de 31% de relação do limite atual de 1.900. Os valores das demais faixas do IA Imposto de Renda serão reajustados em menor proporção. Próximo, corte de benefícios. Também para compensar a perda da arrecadação com a redução dos impostos das empresas, o relator propôs... Por que diminuiu a redução do imposto de empresas, né? Quer dizer, eu entendo reduzir o imposto de empresas pequenas, mas parece que vai fazer de todas as empresas, né? Grande. 5 comentários. Com a redução de imposto das empresas, o relator propôs cortar alguns benefícios fiscais. Isenção do IR sobre auxílio moradia dos agentes públicos, crédito presumido aos produtores e importadores de medicamentos, redução de zero das alíquotas de determinados produtos químicos farmacêuticos e desoneração para termoelétricas a gás natural e carvão mineral. Que benefícios? Tirou os benefícios de isenção, de crédito, redução de zero e desoneração. Tem mais algum conteúdo? Não? Pronto, agora vamos voltar lá, aquele texto da reforma. Veja como foram votados. Tá, eu estava na parte que... aprovado nessa quarta, tá. Veja como votaram os deputados. Tá. Dividendos são a parcela... Dividendos, que são? São as parcelas dos lucros de uma empresa distribuída aos acionistas. Os dividendos são isentos de impostos no Brasil desde 1995. E a taxação de 20% era uma das principais demandas da oposição. A aprovação do destaque faz parte de um acordo costurado para viabilizar a votação. Destaques são propostas que buscam modificar o texto principal do projeto. A conclusão da votação acontece somente após a análise dessas sugestões. Autor do destaque, o deputado Hugo Mota, não consigo pensar em nada. Hugo, eu consigo pensar em uma pessoa. Republicanos, PB, disse que a redução trará avanços significativos para a proposta e que a mudança é um gesto de reconhecimento à importância do setor produtivo. Nós estamos fazendo justiça, pois... Ele disse assim, esse cara é chamado Hugo. Nós estamos fazendo justiça, pois estamos cobrando de quem pode pagar. Estamos cobrando um pouco mais daqueles que não mais têm, para que com isso o país tenha condição de, com a sua arrecadação, investir nas áreas prioritárias em saúde, educação e em segurança pública no social. Disse. O texto final aprovado pela Câmara, segundo o Comitê Nacional das Secretarias dos Secretários da Fazenda do Estado e do Distrito Federal, como se faz, leva a uma perda anual de 41,3 bilhões na arrecadação de imposto. Sério? Secretários da Fazenda dos Estados. Comitê Nacional de Secretários da Fazenda dos Estados. Concefaz. Como é que será que dá para trabalhar nessa Câmara, nesse comitê? Vou pesquisar só para ver se tem alguma coisa. Aqui tem o site da concefaz.org.br. Publicações, contato, login. Concefaz, formativo Concefaz. Institucional, quem somos, evento, estatuto, diretoria, conselho fiscal. Se você faz, deve ser lá no Distrito Federal, né? Eu queria saber se tinha algum jeito de saber se tinha algum concurso para Concefaz.
Eu cliquei aqui no mapa para ver onde é que é essa Concefaz. Ela é exatamente lá no estado do Distrito Federal. Se tiver concurso para Concefaz, ela é só lá na Distrito Federal. Vamos lá. Desse total, deixam de entrar os cofres públicos da União. Espera. O texto final foi aprovado pela Câmara, segundo o Comitê Nacional de Secretários, Concefaz, leva a uma perda anual de 41 bilhões na arrecadação de imposto. Ou seja, o texto final faz a gente perder 41 bilhões. O texto total deixam de entrar para os cofres públicos da União 2,1 bilhões ao ano. O impacto fiscal negativo para os estados e municípios, de acordo com o Concefaz, totaliza 19,3 bilhões anuais. Eu não entendi o que eles queriam dizer com essa coisa aqui. Ainda de acordo com o Concefaz, no entanto, a União será compensada em 18,55 bilhões em razão do fim dos incentivos setoriais do PIS e do COFINS, né? Tirou uns incentivos que nem eu li. Com isso, o rombo federal cairia para cerca de 3,5 bilhões. Estados e municípios, diz o comitê, não terão a mesma compensação. O projeto da reforma do imposto de renda foi enviado em junho pelo governo ao Congresso como parte da reforma tributária, após um acordo construído pelo relator da matéria, deputado Celso Sabino, com parlamentares de oposição e do governo. A proposta foi aprovada por ampla maioria no plenário e foram 398 votos a favor e 77 contrários. Entre os principais postos do projeto são isenção de imposto para os trabalhadores celestistas que recebem até 2,5 mil reais, manutenção de possibilidade da declaração simplificada para todos os feixes de renda, redução de 7 pontos percentuais no imposto das empresas e de até 1 ponto percentual na cota de contribuição social. Após a votação do texto base, na quarta-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, elogiou o acordo com a votação e disse que os parlamentares construíram um texto de Estado. É importante que a gente ressalte mais uma vez que os trabalhos dos deputados da oposição do governo que fizeram, como eu disse ali, um texto do Estado, não foi um texto do governo. O que prevê a reforma? Sobre empresas, o relatório aprovado prevê a redução de 15% para 8% na alíquota de impostos, que eu tinha lido antes, da renda das empresas IRPR e corte de 1 ponto percentual da contribuição social sobre o lucro líquido SCLL. O corte de CSL está vinculado com a redução de incentivos tributários destinados a setores específicos. Isso aqui foi alterado, né? Taxação de lucros e dividendos. O texto aprovado prevê a tributação de 15% dos lucros e dividendos distribuídos pelas empresas a partir de 1º de janeiro de 2022. É uma forma de compensar a redução dos demais impostos. Ficam isentos da cobrança os lucros e dividendos distribuídos por empresas que estão no Simples Nacional, que será isso, e por empresas optantes do regime de lucro presumido que faturam até 4,8 milhões. Dividendos até 20 mil distribuídos por pequenos negócios e os distribuídos entre integrantes do mesmo grupo econômico também permanecem isentos da cobrança. Sobre as pessoas físicas, a reforma do imposto de renda também mudou aquela coisa lá de 2.500 para de 1.900 para 2.500. Porque antes o limite atual agora é de 1.900. Mas agora virou 2.500, aumentou, né? Corte de benefícios, tem essas coisas que eu li no outro. Agora, sobre a estátua Borba Gato. Daí, isso aqui é a única notícia que eu conheço bem, né? O Borba Gato era um colonizador, né? E daí, como todos os colonizadores, ele fez umas coisas que as pessoas teriam medo, sentiriam nojentas só de falar. Mas como todos os colonizadores, né? Em todos os países eles são meio que defendidos. Tem isso lá nos países que foram colonizados, quer dizer, tipo os Estados Unidos e o Brasil. Daí, o Borba Gato era uma imagem lá que tinha uma estátua, mesmo ele tendo feito coisas extremamente horríveis, ele era exaltado lá. É que nem tem uma rua lá com o nome de um cara mó loucão. Só que já que naquela época ele era famosão, mas agora que a gente tipo, nós humanos evoluímos para ser meio que mais sensatos, né? Mas não loucões da cabeça. Daí teve um incêndio.
Depois, só que o problema é depois de que queimaram essa estátua desse cara de merda, o Borba Gato, eles fizeram alguns movimentos políticos contra uma pessoa que estava envolvida. É assim, questão do G1. Por que Borba Gato é alvo de projetos da lei que propõe tirar seu nome de espaços públicos em São Paulo? Um grupo incendiou a estátua de santo em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, neste sábado 24. Projetos de lei propõem fim das homenagens ao bandeirante, ligado à caça da escravização de índios e negros, que o Borba Gato era desse cara. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui uma notícia, um vídeo. Tem um vídeo aqui do treco. Desde o momento que o clube põe fogo em estátua de Borba Gato. Deixa eu colocar no mudo. Pular anúncio. Os caras estão se divertindo ali. Bom, eles estão colocando vários pneus. E colocaram no fogo lá. Depois queimou e apagaram, só isso. Um ataque à estátua do bandeirante Borba Gato em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, neste sábado 24, provocou um debate nas redes sociais sobre as homenagens a bandeirantes ligados à caça de escravidão e índios negros. Certo, o debate foi por que homenageiam caras loucões que fizeram atrocidades, né? Homenagens a... Eu vou escrever caras loucões que fizeram atrocidades com índios e negros ligados à caça de escravidão. A das discussões na Câmara dos Vereadores da capital, na Assembleia Legislativa do Estado, tá, e na Câmara dos Deputados, mas nenhuma dessas casas legislativas projetos foram votados ainda. Tem proposta, mas não foi votado, né? As propostas têm como objetivo principal estabelecer uma política pública de combate ao racismo por meio de reconhecimento de papel que figuras históricas tiveram na prática escravagista. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, pelo menos 2 projetos de lei em tramitação propõem a retirada dos monumentos que homenageiam escravocratas de espaços públicos. Uma das propostas do deputado Erika Malunguinho, PCOL, sugere a transferência das estátuas para museus estaduais. Borba Gato. Outro projeto de lei da autoria do deputada Thalília Petroni. Talilha de petróleo. Questiona as homenagens a escravocratas. Se aprovada, a lei sugerida por Petroni proibirá a utilização de expressão figurada, desenho ou qualquer outro sinal relacionado à escravidão em bens públicos como rodovias, monumentos ou prédios. Que seria o caso do Borba Gato, que ele é um bem público, só que ele é relacionado à escravidão, sacou? Do que será que é feita a estátua do Borba Gato? Porque ela tá ali ainda. O projeto propõe ainda que empresas que tenham em seu nome homenagens desse tipo devam providenciar a mudança da marca ou nome fantasia em até 6 meses. Além disso, ficaria proibido o uso das expressões como Casa Grande Senzala, que Senzala, Sinha, Negreiros, Navio Negreiro, Escravocrata e Muscuma na hora de registrar novas empresas. Bandeirantes como o Borba Gato desbravaram os territórios no interior do país e neste processo capturaram e escravizaram diversos indígenas e negros. Segundo historiadores, muitos mataram índios em confrontos que acabaram por dizimar etnias inteiras, né? Também estupraram e traficaram mulheres indígenas, além de roubar minas e metais preciosos nos arredores de aldeias. Segundo o livro Vida e Morte do Bandeirante, de Alcântara Machado, historiador. Para o escritor Abílio Ferreira, os projetos de lei colocam em discussão a presença do monumento
que homenageiam essas figuras nas cidades. No entanto, o debate sobre o que deve ser feito com esses monumentos ainda não avançou na sociedade. Aqui, eles reivindicam que esses monumentos sejam debatidos, que haja participação da sociedade civil na avaliação em que o monumento fica onde e na avaliação de que monumento fica onde e se os monumentos devem ser retirados e se retirados para onde vão. São projetos que reivindicam um debate, uma participação maior da relação maior em relação maior a essas homenagens. Até agora isso não tinha acontecido. Outro videozinho sobre quando a notícia. Depois, olha, parece que teve até uma discussão internacional sobre isso. Estátua de Borba Gato é incendiada. Tem as pessoas olhando. Fez uma fumaceira. Teve até uma discussão internacional. O debate sobre a manutenção de homenagens escravocadas também ocorreu em outros países que chegaram a substituir estátuas sob influência do movimento Black Lives Matter. Vidas negras importam. Em junho de 2020, manifestantes derrubaram algumas estátuas lá nos Estados Unidos, sabe? Do traficante de escravos Edward Colston em Bristol, na Inglaterra, durante os atos antirracistas que ocorreram após a morte de George Floyd, cidadão negro sufocado. Daqui eles derrubaram a estatuazinha de Paris bronze, né? A estátua que foi jogada no rio pelos manifestantes foi substituída pela escultura de uma manifestante negra com o punho erguido. A instalação foi feita em uma operação noturna secreta por uma equipe dirigida pelo artista Mark Quinn. Quinn é conhecido por sua estátua da gestante com deficiência Alison Lapper, instalada na Trafalgar Square, em Londres. Que legal ter uma estátua dessas. Deixa eu ver. Eu quero ver uma imagem dela. Pesquisar. Imagens. Que lindo. Uma moça tem uma deficiência física que diminui e que perde deficiência física. Uma deficiência física pode acontecer várias coisas, tipo a pessoa não ter braços, ou os braços são pequenos, as pernas são pequenas, não dá para andar, né? Mas só que as pessoas deficientes têm direitos. Que imagens lindas da garota da moça com o bebê dela. Daí, assim, nossa, essa história é bem legal. Daí colocou a imagem dessa moça das vidas negras importam. Pouco depois, no estanto, a estátua numa estante do manifestante Jorge foi tirada do local por uma equipe de prefeitura do Bristol. De acordo com as autoridades, a obra foi levada para um museu para que o autor possa recuperá-la ou doar a estátua para a coleção municipal. O prefeito de Bristol, Marvin Zinn, escreveu em uma rede social que entende a necessidade de expressão das pessoas, mas que a estátua deveria ser retirada. Eles retiraram a estátua. Incêndio de Borba Gato no sábado de 24. Por volta da 1h30, os manifestantes retiraram os pneus do caminhão, espalharam pela via e nos arredores da estátua e em seguida atearam fogo no local. Em frente a um monumento em chamas, o grupo estendeu uma faixa com a frase Revolução Periférica, a favela vai descer e não vai ser carnaval. Legal.
Uma avaliação preliminar da Defesa Civil indica que, a princípio, o fogo não comprometeu a estrutura. No entanto, a Prefeitura da capital disse que nos próximos dias, após a limpeza do local, será possível analisar melhor os danos do monumento. E então, uma vistoria mais detalhada será feita. Por que não quebra logo essa estátua? A Guarda Civil Metropolitana GCM informou que irá aumentar o número de rondas pela Praça Augusto Tortorello de Araújo, onde fica a estátua de Borba Gato. Para que eles vão aumentar isso? Bom, seria legal se eles fizessem a ronda só para saber quando essa coisa vai cair. Mas não parece. Interessante. Eu não sei quando, mas em algum ano teve uma intervenção artística em que ficavam colocando crânios na frente dessa estátua. Não sei, por causa dessas coisas horríveis que esse cara fez. Interessante aqui. Outros protestos. Esse não é a primeira vez que o monumento da Zona Sul de São Paulo é alvo de protestos. Crânios foram colocados em outubro de 2020. Os crânios foram colocados ao lado do Monumento Bandeirantes. Em 2016, foram pichados por tintas coloridas. O monumento amanheceu pichado com tintas coloridas. Um monumento das bandeiras, obra de Victor Brecht, localizado no Parque Ibirapuera, também recebeu a intervenção de crânios e a pichação em tinta colorida talhada em granito de Mauá. A obra pesa 25 toneladas e as 40 figuras têm tamanho médio de 5 metros. O monumento representa uma bandeira em marcha e a mistura da raça brasileira, o branco, o índio e o negro, para lideranças indígenas. No entanto, a obra presta uma homenagem aos bandeirantes responsáveis pelos assassinatos de índios no século XVII e XVIII. É a primeira vez que uma intervenção artística questiona a história por trás da obra. O monumento também já foi pichado na tinta vermelha em um protesto que utilizou a tinta como símbolo de sangue indígena derramado pelos bandeirantes. Interessante a notícia, mas eu achei que ia aparecer a coisa política da pessoa que fez isso, né? Que foi o Galo, o representante social que fez. Ele é um entregador chamado Galo. Ele é bem legal. Próxima e última notícia. Premier da Hungria anuncia referendo sobre lei contra gays. Mó loucão, né? Isso aqui é de julho, mês passado. O máximo que cai nas TJs são um mês antes do edital. O mês do edital é o que cai mais. Depois tem os 2 meses depois, né? Que seria o mês passado, de mês 9 e o mês 10. Que é agora. Premier da Hungria. Deixa eu colocar aqui. Hungria anuncia referendo sobre lei contra gays. Daí escreve aqui, lei contra gays. Qual foi o país que fez uma lei contra gays? Daí também tem aquele país lá que o professor comenta muito, que, como é que se diz? Que eles legalizaram o casamento gay. Mas eu acho que esse aqui foi aqui na América do Sul. Onde é que foi? Sei lá. Argentina? Premier da Hungria anuncia referendo sobre lei contra gays. Lei que para a pedofilia e a homossexualidade. Caraca. Proíbe a demonstração e promoção de homossexualidade para menores de 18 anos e tem causado forte reação na União Europeia. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, durante a entrevista coletiva em Belgrado, na Sérvia, na sexta-feira, Primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán. Victor. Deixa eu pensar em algum Victor. Será que eu lembro de algum cara de quadrinhos? Victor, na minha cabeça tá parecendo um Victor de quadrinhos. Eu conheço algum Victor de quadrinhos. Victor. Na minha cabeça tá parecendo um Frankenstein, Victor Frankenstein. Será que é o Frankenstein, o cara do Frankenstein se chamava Victor? Ou era um vampiro?
Victor, que eu tô lembrando, era um vampiro. Caraca, não lembro. Primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, anunciou nesta quarta-feira que fará um referendo para avaliar o apoio da população à polêmica lei contra a comunidade LGBTQI+. O anúncio do premier foi feito após a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, advertir o governo húngaro para retificar a lei contra ou enfrentar consequências legais no bloco europeu, né? Que as coisas que os outros países do bloco europeu fazem têm repercussões. Vamos ver quem é. Ursula von der Leyen, ou seja, a ursa das leis. Ursa das leis. Imagine um urso com uma túnica de juiz e com óculosinhos e com um martelinho e com um livro de leis. Pronto, é a ursa das leis. Bruxelas claramente atacou a Hungria nas últimas semanas sobre a lei. Bruxelas, afirmou Orbán em um vídeo divulgado em uma rede social. A lei húngara equipara a pedofilia e a homossexualidade, proíbe a demonstração de promoção de homossexualidade para menores de 18 anos e tem causado forte reação na União Europeia. Aqui tem um videozinho. Balão entre as cores da bandeira da LGBTQIA+.